Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, você é mais uma aulaça de Direito do Trabalho. Na aula de hoje, a gente continua a estudar duração do trabalho. Já vimos dentro de duração do trabalho alguns aspectos de jornada de trabalho. Você se lembra que a duração se divide em jornada, hora de trabalho, intervalos, os períodos de descanso. E dentro de jornada, a gente já viu tempo à disposição, tempo que nos termos do artigo 4º da CLT configura-se como tempo de serviço efetivo. Em regra, a reforma trabalhista restringiu isso um pouco. Sobreaviso e prontidão. Jornada geral, 8 horas diárias, 44 horas semanais. E paramos em jornadas especiais. A gente já viu a jornada especial, turnos ininterruptos de revezamento e o trabalho em regime de tempo parcial. Agora a gente avança nas jornadas especiais de trabalho. Começamos a nossa conversa com a jornada do bancário, que costuma também cair em prova, tá? Jornada especial do bancário. E existem 3 espécies de trabalhador bancário. Primeira espécie, trabalhador bancário comum. O bancário comum, que tem uma jornada regulada no artigo 224 da CLT. E uma jornada especial, uma jornada diferenciada. Lembra sempre que o padrão geral é 8 horas diárias, 44 horas semanais. O bancário tem uma jornada diversa, por isso está dentro do tópico jornadas especiais. Artigo 224 da CLT. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, ou seja, dos bancários, será, veja só a diferença, 6 horas contínuas nos dias úteis. Perceba então que o bancário trabalha apenas em dia útil, nos termos do artigo 224 da CLT. A jornada não é de 8 horas, é de 6 horas contínuas, com exceção dos sábados. Então, o bancário, como regra, não trabalha aos sábados, perfazendo um total de 30 horas de trabalho por semana. Então, a jornada do bancário, jornada especial do bancário, artigo 224 da CLT, 6 horas nos dias úteis, totalizando 30 horas na semana. Percebeu a diferença do padrão geral previsto no artigo 58 da CLT, 8 horas diárias e 44 horas semanais? Então, essa é a jornada do bancário. Agora, cuidado, do bancário comum. Tá? Existem outras espécies de bancário, eu estou apenas no bancário comum. A legislação estabelece que o bancário não trabalha aos sábados. Isso está expressamente estabelecido no artigo 224 da CLT. 6 horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados. Aí a gente tem uma súmula no TST, a súmula número 113, que estabelece que o sábado do bancário é dia útil não trabalhado, por expressa disposição do artigo 224 da CLT. E não é um dia de repouso semanal remunerado. Não cabe a repercussão do pagamento de horas extras habituais em sua remuneração. Então, o sábado do bancário não é repouso semanal remunerado. Pode vir para mim. Lembra que o artigo 7º da Constituição da República estabelece como direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais um repouso semanal remunerado, preferencialmente, não obrigatoriamente, preferencialmente aos domingos? Pois bem, o que a súmula está esclarecendo é que esse dia de não trabalho, sábado, por disposição expressa do artigo 224 da CLT, não é um dia de repouso semanal remunerado. É um dia útil não trabalhado. E como não é dia de repouso semanal remunerado, não repercute para fins do pagamento da remuneração do bancário. Em suma, é isso que está dizendo a súmula do TST, beleza? Sábado não é o dia de repouso semanal remunerado do trabalhador, é dia útil não trabalhado. Então, esse sábado, na tela, esse sábado, não repercute no pagamento de horas extras, na sua remuneração, porque é dia útil não trabalhado, e não dia de repouso semanal remunerado, porque se fosse repouso semanal remunerado, seria um dia remunerado e, portanto, repercutiria no pagamento das horas extras habituais. Percebeu isso? É dia útil não trabalhado, e não dia de repouso semanal remunerado. Súmula 113 do TST, interpretando o artigo 224 da CLT. Isso já caiu em prova, questão 2010, analista judiciário, TRT da 21ª Região. O bancário tem como regra 2 dias de repouso semanal remunerado, considerando-se previsão de inexistência de trabalho aos sábados e aos domingos. E aí, verdadeiro ou falso? Perceba que se o bancário tivesse 2 dias de repouso semanal remunerado, isso ia repercutir na sua remuneração. Porque o dia de não trabalho sábado também repercutiria na remuneração por ser um dia remunerado. Mas a súmula 113 do TST deixa claro que o sábado não é dia de repouso semanal remunerado, é dia útil não trabalhado.
de modo que o bancário não tem 2 dias de repouso semanal remunerado, porque sábado é dia útil não trabalhado, súmula 113 do TST, tornando a alternativa a questão de prova falsa. Sábado é dia útil não trabalhado e não dia de repouso semanal remunerado, beleza? Esse é o bancário comum, então, regulado pelo artigo 224, caput da CLT. Dentro ainda de bancário, segunda espécie de bancário, o bancário gerente de agência. Pode vir para mim. Quando estudamos os sujeitos da relação de emprego, vimos que o empregado é um dos sujeitos da relação de emprego. E o empregado pode vir a ser gerente. Quem é o gerente? O gerente é aquele indivíduo, aquele empregado que possui poderes especiais em relação aos outros empregados. Ele possui atribuições especiais. Atribuições essas decorrentes da confiança que o empregador deposita nele, gerente. O empregador não vai dar o cargo de gerente para qualquer empregado. Ele tem confiança em determinado empregado, então ele dá o cargo de gerente a esse empregado. Para compensar essas atribuições especiais, para compensar esse poder de gestão, o gerente recebe um aumento salarial, que em geral é denominado de gratificação. Um acréscimo no salário como uma correspondência pelo poder de gestão, pelas atribuições especiais desempenhadas por ele, empregado gerente. E existe o gerente bancário. Existe o bancário gerente, gerente de agência. Dentro de uma agência é possível que haja mais de um gerente. Os bancários gerentes na tela são regulados pelo artigo 224, agora, parágrafo 2º. Olha o que diz o artigo 224, parágrafo 2º. As disposições desse artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência e fiscalização. O que significa isso? Direção, gerência e fiscalização. A função de confiança. Lembra disso? A confiança fidúcia especial. Fidúcia é essa que permite ao gerente desempenhar poder de gestão. Atribuições especiais dentro daquela relação de trabalho, atribuições especiais em consideração aos outros empregados, aos outros trabalhadores. Poder de gestão, direção, gerência, fiscalização, chefia, direção, gerência, fiscalização, chefia. Ou que desempenhe outros cargos de confiança, que é a noção de confiança. E aí vem o segundo requisito para ser gerente. Já falamos desses requisitos para ser gerente. Desde que o valor da gratificação não seja inferior a 1/3 do salário efetivo. Então, para ser gerente, precisa ter uma gratificação salarial, um aumento do salário como contraprestação, como correspondência pelo poder de gestão exercido por ele. E essa gratificação para o bancário gerente, nos termos do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, não é inferior a 1/3. Gratificação que não pode ser inferior a 1/3. Se ele receber gratificação inferior a 1/3, não se enquadra como bancário gerente na forma do artigo 224, parágrafo 2º. Esses requisitos são cumulativos, tá? Tome cuidado com isso. Poder de gestão, confiança e gratificação salarial, que nos termos do artigo 224, parágrafo 2º, não pode ser inferior a 1/3, tá? Então, em resumo, o bancário gerente de agência, regulado pelo artigo 224, parágrafo 2º, é aquele que preenche 2 requisitos: poder de gestão, direção, gerência, fiscalização, chefia, exercício de cargo de confiança, função de confiança e grana, remuneração destacada, gratificação salarial, aumento do salarial, não inferior a 1/3 do salário efetivo. Esse é o bancário gerente de agência. Pode vir para mim. Qual que é a jornada de trabalho do bancário gerente? Você se lembra que a jornada geral, os trabalhadores em geral, 8 horas. Bancário comum, 6 horas nos dias úteis. E o bancário gerente de agência? O bancário gerente de agência, ele tem uma jornada máxima ou não? Ele está sujeito às limitações da duração do trabalho ou não? A jornada dele é de 6 horas em dias úteis ou não? Existe limitação de jornada do bancário gerente? Lembra que eu falei que no que se refere a bancário, 3 espécies de bancário. Bancário comum, primeira espécie, 6 horas de jornada, 6 horas em dias úteis, 6 horas contínuas. Bancário gerente de agência, segunda espécie, que eu estou tratando agora. E a terceira é de bancário gerente geral. A gente vai ver com calma essa terceira. Estou dentro da segunda, bancário gerente de agência. Em relação ao bancário gerente de agência, na tela, a gente tem uma súmula no TST, súmula número 102 do TST, que afirma que o bancário gerente de agência,
que está sujeito à regra do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. Perceba, portanto, que há uma limitação à jornada do bancário gerente. Pode vir para mim. Lembra quando estudamos empregado gerente geral, no artigo 62 da CLT, que eu falei, artigo 62, inciso 2, que aqueles gerentes que se enquadram no artigo 62, inciso 2, não estão sujeitos à limitação de jornada, de duração do trabalho, podem trabalhar para além das 8 horas e não recebem horas extras por isso, porque tem uma gratificação que remunera esse trabalho especial? Pois bem, o bancário gerente de agência não se enquadra no artigo 62.2. Ele é regulado pelo artigo 224, parágrafo 2º da CLT, e para o TST a jornada máxima dele é de 8 horas. Perceba que há uma ampliação da jornada em relação ao bancário comum, que tem jornada máxima de 6 horas em dias úteis, mas também a gente aplica o regime de duração do trabalho. A gente aplica o capítulo de duração do trabalho. Ele tem direito às horas extras, se ultrapassar o trabalho dele a 8ª hora diária. Isso na tela é o que diz o item 4 da súmula 102 do TST, o bancário, sujeito à regra do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, cumpre jornada de trabalho de 8 horas. O bancário gerente de agência, sendo extraordinárias as horas trabalhadas, além da 8ª. Então, o bancário gerente de agência tem direito à hora extra? Tem direito. Tem direito à hora extra se, cumprindo o artigo 224, parágrafo 2º, ou seja, poder de gestão e gratificação não inferior a 1/3 do salário efetivo, trabalhar além das 8 horas diárias. O limite máximo para esse bancário, 8 horas diárias. Isso cai em prova, ó, questão de prova, juiz do trabalho. O bancário sujeito à regra do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, cumpre jornada de trabalho de 6 horas, sendo extraordinárias as horas trabalhadas além da sexta. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Você acabou de ver comigo. É o item 4. A gente acabou de ver, item 4 da súmula 102. Bancário enquadrado no artigo 224, jornada máxima de 8 horas, e não de 6 horas, o que torna a alternativa falsa. É o item 4 da súmula número 102 do TST. Vamos avançar na análise da súmula número 102. Olha o que diz o item 2. Eu vou ler e depois explico para você. O bancário que exerce a função de bancário gerente de agência e recebe gratificação não inferior a 1/3 do seu salário, já tem remuneradas as 2 horas excedentes da sexta diária. O que está dizendo a súmula 102, item 2? Pode vir para mim. Bancário gerente de agência. Portanto, se ele é gerente de agência, ele tem poder de gestão e recebe gratificação nos termos da lei. Se não receber a gratificação não inferior a 1/3, ele não está enquadrado no artigo 224, parágrafo 2º, porque o próprio artigo 224, parágrafo 2º, obriga o pagamento da gratificação. E no valor específico, não inferior a 1/3. Se ele não recebe a gratificação conforme a lei, aí a gente não aplica o regime do 224, parágrafo 2º. Agora, se ele recebe gratificação nos termos da legislação, a gente aplica o 224, parágrafo 2º. A jornada é de 8 horas. Ele não tem direito à hora extra se trabalhar além da sexta até a 8ª hora, porque a gratificação já vai remunerar esse período que ultrapassa 6 horas. Beleza? Então, a súmula, o item 2 da súmula está dizendo o seguinte: jornada do empregado bancário gerente de agência, 8 horas. Se ultrapassar 6 do bancário comum até 8 horas, ele não tem direito à hora extra, porque ele é bancário gerente de agência enquadrado na jornada de 8 horas nos termos do item 4 da súmula número 102 do TST, beleza? Então, na tela, o item 2 da súmula 102 afirma que o bancário gerente de agência tem direito à hora extra só depois da 8ª hora de trabalho. Isso também já cai em prova, questão 2014, juiz do trabalho. O bancário que exerce a função que se refere ao parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, ou seja, o bancário gerente de agência, e recebe gratificação não inferior a 1/3 do salário, portanto, gratificação nos termos da legislação, já tem remuneradas as 2 horas excedentes de 8ª. E aí, verdadeiro ou falso? Isso é pegadinha, hein? Já tem remuneradas as 2 horas que ultrapassam a sexta hora diária, que é a sexta hora do bancário comum. Vamos voltar para a súmula. Ó. Já tem remuneradas as 2 horas extraordinárias excedentes de 6. Não é aquilo que ultrapassa 8. Aquilo que ultrapassa 8 é pago como hora extra.
Porque o item 4 da súmula 102 do TST afirma que a jornada do empregado gerente de agência é jornada limitada a 8 horas diárias. Então, aquilo que ultrapassa a sexta, limitada a oitava, não gera horas extras, beleza? Olha o que está dizendo a questão, vamos ler de novo. Bancário gerente de agência já tem remuneradas as 2 horas extraordinárias excedentes da oitava? Não, da sexta, que é a limitação do bancário comum, o que torna a alternativa falsa, beleza? Prosseguindo na análise da súmula 102, vou ler e explicar para vocês em sequência. Ao bancário exercente cargo de confiança, previsto no artigo 224, parágrafo 2º da CLT, o bancário gerente de agência, são devidas a 7ª e 8ª horas como extras, no período em que se verificar o pagamento a menor da gratificação de um terço. Pode vir para mim. O que está dizendo esse entendimento do TST? Para ser gerente de agência, tem que receber a gratificação não inferior a um terço. Se a gratificação for inferior a um terço, aí não é gerente de agência, mesmo tendo poder de gestão. Aí ele tem direito às horas extras. Volta para bancário comum, para o bancário comum, para o regime do bancário comum, e aí tem direito a receber horas extras naquilo que ultrapassa a sexta hora de trabalho. Então, em resumo, o que está dizendo esses itens? O que dizem esses itens da súmula 102? Se a gratificação for paga conforme a lei, aí o bancário não tem direito às horas extras naquilo que ultrapassa a sexta limitada à oitava. Se a gratificação for paga de maneira de valor inferior ao disposto na legislação, aí volta para ser bancário comum. Tem direito a receber adicional de horas extras naquilo que ultrapassa a sexta hora de trabalho, beleza? No fundo, se pagou a gratificação nos termos da lei, enquadrado como bancário gerente de agência. Se tem poder de gestão, não pagou a gratificação nos termos da lei, é inferior a um terço, aí não é bancário gerente de agência. Vai para o regime do bancário comum, beleza? É isso na tela que está estabelecendo o item 3 da súmula número 102 do TST. Item 7 agora, da súmula 102 do TST. Vou ler e explico para você. O bancário exercente de função de confiança que recebe gratificação não inferior ao terço legal, portanto, uma gratificação que respeita a literalidade do artigo 224, parágrafo 2º da CLT, gratificação que respeita a lei, ainda que norma coletiva contemple percentual superior, não tem direito a 7ª e 8ª horas como extras, mas tão somente as diferenças de gratificação de função se postuladas. Qual que é a ideia aqui? Pode vir para mim. A redação é um pouco confusa. Vamos lá. A lei estabelece que a gratificação do bancário gerente de agência deve ser não inferior a um terço. Isso é disposição legal. Se for não inferior a um terço, beleza, vira bancário gerente de agência e aí não recebe hora extra naquilo que ultrapassa a sexta limitada à oitava. Isso a gente já sabe. Tranquilo. O que está dizendo a súmula? A súmula traz a situação de norma coletiva que estabelece um valor maior para a gratificação. Percebe isso? Então vamos supor, a lei estabelece gratificação não superior a um terço. Aí a norma coletiva estabelece que o bancário gerente de agência tem que ter uma gratificação maior do que esse um terço. Uma gratificação maior do que um terço, metade, por exemplo, do salário efetivo. Maior do que um terço, que seria 33,3333%. Pois bem, um terço, metade. A norma coletiva, para que haja um enquadramento como gerente, traz uma gratificação maior. Aí a reclamada é um nome técnico que a gente chama da parte ré, na reclamação trabalhista, no processo de trabalho, o banco em geral, o empregador em geral. O empregador cumpre a lei, dá uma gratificação que é não inferior a um terço, mas descumpre a norma coletiva. Percebe isso? Dá uma gratificação que é maior que a lei, mas menor que a norma coletiva. Percebeu isso? Isso é importante e difícil. Uma gratificação maior que a lei diz não inferior a um terço, mas menor que a norma coletiva, ou seja, é não inferior a um terço, mas é inferior à metade. Nessa situação, diz a súmula, ele continua sendo considerado gerente para fins legais. Se ele continua sendo considerado gerente, ele não recebe hora extra além da sexta. Ele recebe hora extra além da oitava. Aquilo que ultrapassa a sexta, limitado à oitava hora de trabalho, é pago, já está remunerado pela gratificação. Então, não haverá desconfiguração do cargo de gerente. Mas como a norma coletiva estabelece uma gratificação maior, ele não é rebaixado para empregado comum, não volta para empregado bancário comum,
mas ele tem direito a essas diferenças decorrentes da norma coletiva. Se ele recebia, por exemplo, 40%, ele tem direito a esses 10% a mais estabelecidos na norma coletiva. Percebeu isso? Então, gratificação legal, gratificação na norma coletiva. Se a empresa, se o banco paga uma gratificação maior que a lei, mas menor que a norma coletiva, não desconfigura o cargo de gerente. Ele continua sendo gerente de agência e, portanto, recebe como extraordinário aquilo que ultrapassa a oitava, e não aquilo que ultrapassa a sexta, limitado à oitava. Mas como houve descumprimento da negociação coletiva, da norma coletiva, o bancário tem direito a receber as diferenças pelo descumprimento da norma coletiva. Percebeu isso? Vamos ler de novo na tela o item 7, para você entender. O bancário exercente de função de confiança que receba gratificação não inferior a 1/3, ou seja, cumpriu a lei, o artigo 224, parágrafo 2º. Ainda que norma coletiva contemple percentual superior, ou seja, descumpriu a norma coletiva. Descumpriu a norma coletiva. Não tem direito a 7ª e 8ª horas como extras, porque afinal de contas ele continua sendo gerente. Beleza? Gerente nos termos do artigo 224, parágrafo 2º. Mas tão somente as diferenças de gratificação de função ser postuladas. Essa é a redação do item 7 da súmula número 102 do TST. E para fechar o bancário como jornada especial, súmula número 102 do TST, item 5, para fechar o nosso bancário gerente de agência. E a gente ir para a terceira espécie de bancário, súmula 102, item 5. O advogado empregado de banco, pelo simples exercício da advocacia, não exerce cargo de confiança, não se enquadrando no parágrafo 2º do artigo 224 da CLT. O que está dizendo essa súmula? Bem simples, pode vir para mim. O mero exercício da advocacia, portanto, uma atribuição especial dentro do banco, tá? O mero exercício da advocacia por si só não qualifica o advogado como gerente de agência. Tá? Isso é o que está dizendo a súmula. Qualificação como gerente ultrapassa o mero exercício da advocacia. Então diz a súmula, se você é advogado, o simples fato de você ser advogado do banco não o qualifica como gerente. Na tela, item 5 da súmula 102. O advogado empregado, pelo mero exercício da advocacia, em outras palavras, a simples advocacia não configura um cargo de confiança. Não gera o enquadramento do advogado no artigo 224, parágrafo 2º da CLT. Isso já caiu em prova, a questão 2014, juiz do trabalho. O advogado empregado de banco, pelo simples exercício da advocacia, exerce cargo de confiança. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? A gente acabou de ver. O mero exercício da advocacia não configura cargo de confiança nos termos do item 5 da súmula 102 do TST, o que torna a alternativa falsa. Para fechar bancário, jornada especial e a gente avançar para advogados em geral, vimos primeira espécie bancário comum, segunda espécie bancário gerente de agência, terceira espécie bancário gerente geral. O manda-chuva, autoridade máxima da agência. O bancário gerente geral, nos termos da jurisprudência do TST, está enquadrado no artigo 62, inciso 2 da CLT. Artigo 62, inciso 2 da CLT. Isso está, inclusive, na súmula, depois você dá uma olhada em casa, número 287 do TST. Súmula 287 do TST afirma que o gerente geral, ou seja, a autoridade máxima, o manda-chuva da agência, não é gerente de agência, é o gerente geral, a autoridade máxima da agência, está enquadrado no artigo 62, inciso 2 da CLT. Qual que é a consequência disso? Pode vir para mim. Vá para o artigo 62. O artigo 62 afirma: não estão sujeitos ao capítulo duração do trabalho, ou seja, não estão sujeitos à limitação da duração do trabalho. Os gerentes do artigo 62, 2. Poder de gestão e gratificação superior a 40%. Lembra disso? Então, a gratificação do empregado gerente de agência não inferior a 1/3. A gratificação do gerente geral não inferior a 40%. Cumprido o artigo 62, o gerente geral se encaixa no artigo 62 e não está sujeito, o gerente geral, às limitações da duração do trabalho. Em outras palavras, ele não tem direito adicional de horas extras. Beleza? Essa é a consequência efetiva de enquadrar o trabalhador bancário como gerente geral. Poder de gestão, gratificação superior a 40%,
Isso está lá no artigo 62 da CLT. E como consequência não está sujeito à limitação da jornada. Como consequência não recebe hora extra. Beleza? Então na tela, para resumir a jornada do bancário. E a gente avançar para a jornada do advogado e encerrar nossa aula. Tipos de bancário. Bancário comum, bancário com cargo de confiança, que é o gerente de agência, e o bancário gerente geral. Bancário gerente geral e o bancário gerente de agência. O bancário comum, jornada de 6 horas diárias. Dias úteis. 30 horas semanais. Lembrando que sábado é dia não útil trabalhado, não é dia de repouso semanal remunerado. Bancário com cargo de confiança, gerente de agência, artigo 224, parágrafo 2º da CLT, 8 horas diárias, 40 semanais, porque no caso sábado do bancário não é trabalhado, né? Por isso não é 44 horas, 40 horas semanais, a duração do trabalho dele, mais gratificação de 1/3. Gratificação de 1/3 nos termos do artigo 224, parágrafo 2º da CLT. E o bancário gerente geral. Gerente geral, que não está sujeito ao controle de jornada, porque, afinal de contas, artigo 62, o gerente geral não está sujeito às regras de limitação da jornada de trabalho. Agora, a gratificação dele é maior, gratificação de 40%. Isso está no artigo 62.2, que é aplicado ao bancário gerente geral nos termos da súmula 287 do TST. Para fechar a nossa aula, fechando jornadas especiais, a jornada do advogado. Jornada do advogado empregado. E aí a jornada do advogado empregado é regulada pelo Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94, que afirma a jornada de 4 horas diárias, 20 horas semanais. Essa é a regra da jornada do advogado empregado, tá? É o advogado que tem vínculo de emprego com seu empregador. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá ultrapassar a duração diária de 4 horas contínuas. Então, 4 horas diárias, duração máxima. Beleza? E a de 20 horas semanais. Salvo, e aí vem as exceções, negociação coletiva ou dedicação exclusiva. Negociação coletiva ou dedicação exclusiva podem ampliar a limitação de 4 horas máximas da jornada do advogado empregado. Se não houver negociação coletiva nem dedicação exclusiva, regime de dedicação exclusiva celebrado de modo expresso no contrato individual de trabalho, aí é a regra geral, 4 horas diárias e 20 horas semanais. Essa é a jornada especial do advogado. Inclusive, não está no slide, mas o artigo 20, parágrafo 2º da CLT estabelece um adicional de horas extras mínimo de 100% para o advogado. Outra diferença do advogado para os trabalhadores em geral. Fechamos então nossa aula. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.